Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional Labore Letames, Desafios do Ensino e Pesquisa em História Antiga e Medieval. Bem, eu sou a Thalita e serei a moderadora desta mesa. Dando prosseguimento ao nosso evento, a palestra A Perspectiva do Outro, uma proposta para o ensino da Idade Média, proferida pela professora doutora Ana Paula Tavares Magalhães. Bem, a professora Ana Paula possui graduação, mestrado, doutorado e livre docência pela Universidade de São Paulo, é professora associada dessa mesma universidade, onde também ocupa o cargo de assessora de programas e eventos da Pró-Reitoria de Pesquisa. A professora Ana tem pesquisa concentrada na área de História Medieval, com diversas publicações sobre essa temática. Além disso, é a nossa querida coordenadora do Labora. Antes de passar a palavra para a professora Ana, eu gostaria de lembrar que as perguntas podem ser feitas pelo chat do YouTube. Professora Ana, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Bem, muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada, Thalita. É um prazer estar com você. Thalita é minha eterna primeira orientanda. Estou muito feliz, claro, e muito orgulhosa também do trabalho que todos esses alunos e alunas maravilhosos e maravilhosas dos dois laboratórios, Letames e Labora, vêm realizando. Eu dou os parabéns a vocês e eu só tenho a agradecer por continuar, por perseverar nos estudos sobre a Idade Média, sobretudo num tempo tão difícil como esse em que nós vivemos. Thalita, se houver qualquer problema com o som, você me avisa, tá bom? Tudo bem. E não se preocupe em cortar minha fala, não, tá? Porque eu vou estar apresentando slide, você pode me cortar a hora que você quiser. Sobre o título e o tema da conferência, Perspectiva do Outro, uma proposta para o ensino da Idade Média. É claro que esse título não é uma escolha fortuita, e ele poderia até ter sido uma escolha inconsciente, mas não foi, ele é bastante consciente, e inclusive ele vem a calhar nos tempos que nós vivemos, né? Tempos em que, ao que parece, a ausência de empatia começou a predominar em vários níveis, numa situação até assustadora, e eu acredito que hoje reforçar a perspectiva do outro, ou reforçar o olhar sobre o outro, é mais do que necessário enquanto política de educação, de formação de crianças. E é por isso que, ao fim dessa fala, eu proponho uma sequência didática que é uma sequência que eu já propus para alunos meus em aula, e é uma sequência destinada a alunos do Fundamental 2 e não alunos do ensino médio. Eu acho que a consciência da alteridade, o altruísmo, a empatia, são noções que precisam ser cultivadas desde cedo e o quanto antes, e cada vez mais com muita urgência. Bom, então eu vou começar sem mais. Vou começar falando um pouco a respeito dessa cronologia da Idade Média, né? Em primeiro lugar, todos nós sabemos que a noção da Idade Média ela implica necessariamente em uma espécie de esvaziamento de significado, né? O que é a Idade Média? Bom, de acordo com Jacques Hare, para a noção, a terminologia Idade Média, essa expressão, só deve ser usada para indicar, de forma muito aproximativa, onde se situa um determinado assunto e um discurso que abarca um período muito amplo. Tome-se, por exemplo, e esse exemplo eu gosto muito de dar, a categoria de homem medieval. Bem, no discurso atual, a categoria de homem medieval, ela ainda é extremamente operante, tanto nos meios leigos quanto nos meios acadêmicos. E é como se a pessoa, o tipo ideal da pessoa, do humano medieval,
viesse elaborado em traços precisos, como se fosse quase que outra espécie, talvez um habitante de outro planeta. Ora, é muito difícil a gente se identificar com esse outro, com essas pessoas, se a gente nem consegue concebê-los vivendo numa realidade concreta. E eu acho que a grande questão é mostrarmos o quanto a história é uma ciência ou um campo do conhecimento que diz respeito aos vivos. Essas pessoas estão mortas, mas a história diz respeito ao momento em que eles se encontravam vivos e interagindo em sociedade. A história, portanto, é ciência dos vivos. A Idade Média, tal como a historiografia ocidental consagrou, e essa consagração supõe por si só uma arbitrariedade e um viés, ela compreende um período de cerca de 1000 anos, e a gente precisa lidar com isso. E esses 1000 anos são compartilhados por espacialidades distintas. Ou seja, não existem características comuns referentes a todo o espectro da vida total na Idade Média. Formas de organização, vestimenta, habitação, pensamento, até espiritualidade, muito embora se queira dizer que a Igreja Católica era preponderante. Existem limites para tudo isso, limites dados inclusive pela vida concreta. Essa terminologia, portanto, é uma arbitrariedade. Ela não vai deixar de ser usada, mas ela precisa passar pelo crivo de uma crítica. Essa ficção da Idade Média, para que ela possa se realizar de uma maneira satisfatória, ela precisa passar por aquilo que o Foucault chamou de genealogia. Ou seja, por quê? O que causou esse tipo de terminologia e onde buscar as origens históricas da própria noção de Idade Média. Um dos grandes problemas da Idade Média, como todos sabem, é essa carga valorativa que ela carrega, na medida em que ela se opõe ao moderno. E moderno necessariamente é empregado pela historiografia com valência positiva, porque o moderno é o racional, é o humanista, é o antropocêntrico. E o moderno também tem essa concepção de uma cultura mais elevada. A modernidade é entendida a partir dessa associação com o Renascimento e com o Iluminismo como científica, supostamente desligada das amarras místicas e obscurantistas de uma Idade Média, que necessariamente é construída, portanto, enquanto alteridade, enquanto polo negativo dessa modernidade. A análise, naturalmente, ignora todo o desenvolvimento técnico, científico, ignora o fenômeno das universidades na Idade Média, ignora a cultura livresca e a cultura escrita medieval e assim por diante. Mas então, como fazer? Bom, nas sociedades atuais, a gente tem até uma pista, né? As pessoas gostam quando a gente diz que a gente estuda Idade Média. As pessoas, na verdade, acham isso ótimo. Mas esse gosto pela Idade Média, ele vem sempre misturado com esse viés de estranhamento e até mesmo de desprezo. Então, a Idade Média, ela vem associada a tudo aquilo que é oculto, mas também aquilo que é primitivo, a esse barbarismo. A Idade Média, ela é o objeto do deleite perverso do retorno às origens, como diz o Legoff. E mesmo as nações que não tiveram Idade Média, elas evocam a Idade Média para conjurar a Idade Média, né? A gente escuta muito hoje, né, se falar assim, nossa, o Brasil, nos tempos atuais, está voltando à Idade Média. Eu costumo ficar muito brava porque eu digo que a Idade Média fez muito melhor do que isso. Mas isso é uma outra história, e que, na verdade, pode inclusive ser abordada a partir de um conhecimento um pouco melhor da Idade Média. E agora eu entro propriamente no meu tema. O estudo da Idade Média apresenta-se, a meu ver, como a possibilidade para a construção de uma alteridade. Então, eu estou pensando no outro, tá? Estou pensando na gente tirar o foco um pouco de si mesmo, do próprio umbigo. Construção de uma alteridade, por um lado, e ao mesmo tempo, para a compreensão dessa alteridade enquanto se constrói uma identidade do ponto de vista dos estudantes, porque nós estamos pensando em pré-adolescentes.
A percepção desse outro, que é a Idade Média, então imaginemos a Idade Média como o outro, ela deve introduzir uma relação não de aceitação, mas de respeito, a partir da consciência de que há uma igualdade subjacente a tudo aquilo que se pode classificar como humano. E nesse sentido, o medieval não é ele não tem um estatuto de extraterrestre ou de outra espécie, algo que se encontre completamente desidentificado conosco. Pelo contrário, ele pode ser identificado conosco sob vários pontos comuns. Já se disse aqui, eu já disse, numa outra ocasião, ano passado mais precisamente, que a história é ciência humana, ciência do homem. Sendo um absurdo a ideia de que a história seja uma ciência do passado. Então, como eu dizia, a história é ciência dos vivos. A história estuda as manifestações e as relações das pessoas no tempo e num tempo em que elas estavam vivas. Razão pela qual a história estuda o que é vivo, o que pulsa e o que ocasiona e participa do movimento, o que dá a dimensão do dinamismo implícito na disciplina. Esse dinamismo é o fator que também nos convida a problematizar, conscientes de que a história não pode ser entendida como estática, mas sempre sujeita ao crivo da própria história. Trata-se, em primeiro lugar, de recusar o utilitarismo, o presenteísmo, no sentido de que não é possível a gente mercadorizar a educação nos termos de uma relação de balcão, na qual produtos imediatos e terminados são entregues. Um dos grandes problemas relacionados ao ensino na nossa área de medieval refere-se ao fato de que a Idade Média ela é apresentada de uma tal maneira que a gente não consegue identificar nenhuma memória prática na Idade Média. E isso acaba resultando naquilo que a gente chama de medievalidades, que é aquele conjunto heterogêneo e não coeso, composto por vários elementos diferentes, agrupados por aproximação e que acabam tendo o atributo de medieval como uma espécie de dedução. Ah, então é espada, é armadura, enfim, é magia, é bruxaria. Tudo isso vira aquilo que a gente chama de medievalidade. A medievalidade é produto desse estranhamento em relação à Idade Média que nunca é resolvido. E isso não resulta numa síntese, isso não resulta numa assimilação para a produção de um conhecimento enquanto síntese, mas sim na exposição da bizarrice que seria a Idade Média por ela mesma. O que fazer? Apresentar a Idade Média como um significante de diferença, mas ao mesmo tempo abrir o caminho para a aproximação. Por outro lado, é claro, se deve também recusar a noção clássica e repetida ad nauseam de uma história magistra vitae, uma história mestra da vida, como está lá em Cícero, né? Nos antigos. A história raramente se presta a relações imediatas, não vamos extrair lições da história. A história é uma relação muito mais complexa entre sujeitos, objetos, espaços. E nesse sentido, uma função possível para a história é muito mais dotar o presente de significado, ou seja, dar uma dimensão e uma profundidade ao presente. O positivo, no sentido da análise histórica, não é a ausência de estranhamento, não é que a gente não vai estranhar o outro tempo, a outra temporalidade, mas sim o mergulho no estranhamento, para poder possibilitar o encontro com o outro. E daí o que se produz não é a simples constatação da bizarrice na Idade Média, mas o reconhecimento da nossa própria carga de bizarrice também. Um aspecto particularmente problemático na discussão que se deu lá por ocasião da elaboração da Base Nacional Comum Curricular foi motivado pelo rearranjo de disciplinas. Eu não sei se vocês se lembram disso, alguns se lembram, outros ainda eram crianças nessa época, quando foram eliminadas, né, ou havia o projeto de se eliminar do currículo escolar as disciplinas de História Antiga e História Medieval.
Mas elas acabaram reincorporadas numa segunda versão da base, mas elas foram reincorporadas somente para reforçar o papel que já vinha sendo consagrado a elas. Um papel muito problemático. Então, qual é o papel de antiga e medieval? A reincorporação desses conteúdos de história antiga e de história medieval se fez com base na ideia de herança. Então, a relevância dessas duas disciplinas se associava à permanência no presente de elementos de um passado estático, sobreviventes na nossa sociedade, o Brasil do século XXI, apesar do fim delas já ter sido decretado. Então, você reconhece esse passado em coisas muito pequenas e, na verdade, isso vem só em formato de herança e jamais em diálogo. Não se trata de elaborar, ou não se tratou de elaborar, uma reflexão a respeito dos processos que nos trouxeram até aqui e as dinâmicas de existência desses fenômenos ao longo do tempo e da sua manifestação atual. Para todos os efeitos, os termos consistiam no seguinte: opor modernidade e Brasil à Idade Média, o que implicava numa construção bastante discutível de alteridade. A Idade Média, portanto, ela era tudo o que não somos, exceto por umas 2 ou 3 coisas meio esquisitas, mas exceto por umas 2 ou 3 coisas, o que realmente não interessava. O próprio debate sobre a história da África, nessa reelaboração da base, se fez com base na utilização de categorias pertinentes à história europeia, por meio do deslocamento do instrumental conceitual e do decalque, o que resulta em uma impropriedade temporal aliada à impropriedade espacial, levando a um anacronismo. Eu explico. Então, normalmente, quando se tratava de história da África, naquele desenho da base, o que se propunha era que, por exemplo, era o emprego de categorias, tais como Estado ou nação, e a criação das chamadas formas degeneradas, ou seja, seriam formas, a África teria formas degeneradas dessas formações, que na realidade são formações que dizem respeito à modernidade europeia. Essa é uma agenda problemática e que também precisa passar pelo filtro de uma história qualificada, de um debate qualificado. A própria noção de uma história medieval, ela também passou por isso. A história medieval, da mesma forma, ela também é vista como destinada a um devir teleologicamente determinado. Ou seja, o devir da Idade Média é o Estado-nação, que seria a forma perfeita. Esse discurso de uma historiografia burguesa e moderna supõe o Estado-nação como fim último do desenvolvimento, ou da evolução, para usar um termo feio, das formas políticas e sociais. Ou seja, é preciso problematizar esta própria concepção de história, que é uma concepção que presume que a Idade Média é o prelúdio da modernidade, ou é aquilo destinado a se tornar um determinado devir. Um dos principais problemas na concepção da história medieval é, portanto, a utilização de categorias do nosso próprio tempo para análises que não se acomodam ao período, ou ainda ignorar a documentação, os registros do período, em função de um modelo já dado a respeito da Idade Média, que é um construto, um modelo, via de regra, produzido, cristalizado por uma historiografia iluminista, a fim de produzir uma identidade iluminista contraposta à identidade medieval. E assim se produziu uma Idade Média irracional, mística, obscurantista, que continua sendo ensinada nas escolas, por oposição a uma modernidade racional, científica e iluminista. Tomem-se, por exemplo, as análises a respeito da concepção medieval sobre entes e lugares distantes. A noção da existência de uma alteridade necessária passa nos chamados relatos de viajantes, que é um gênero comum a partir de fins da Idade Média, necessariamente pela subversão artificial e artificiosa da realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que lugares, entes,
costumes fictícios ganham uma coloração de realidade alternativa, caracterizada pela estranheza, pela inversão ou pela subversão da realidade já conhecida pelos leitores ou ouvintes. Ou seja, é por isso que nesses relatos vão aparecer os homens com cabeça de cão, é por isso que nesses relatos vão aparecer os monstros marinhos, os animais de espécies completamente diferentes. Trata-se da verossimilhança em relação àquele gênero narrativo. Assim como em todo e qualquer gênero, em todo tempo, em toda parte do mundo, existe uma coincidência do relato com a expectativa do receptor. Ora, quando você compra um livro daquilo que é classificado como ficção, você tem uma expectativa do que você vai encontrar, diferente da expectativa que você tem ao comprar um livro de história, por exemplo. Muito bem, é a expectativa do receptor, o que ele espera que o relato contenha. E este receptor, no caso dos relatos de viajantes medievais, espera que esse relato contenha seres e locais maravilhosos, e não seja uma crônica, aquele gênero muito associado à história normalmente. Ou seja, esses lugares eles vão ser habitados por seres assustadores, inusuais, sendo que não necessariamente, o relato tem que ser tomado por verdadeiro. Esse é o chamado pacto narrativo, que liga o escritor e o leitor por um fio invisível. Esse relato, assim modulado, atende a necessidades do gênero textual, na qual alguns elementos constituem parte do decus, ou seja, daquilo que um gênero deve conter. O que significa que, será que nós podemos fazer pouco dos medievais achando que eles acreditavam em todos aqueles seres dos relatos? Isso é algo para se problematizar junto aos nossos alunos. Observe-se o pacto narrativo do cronista medieval, ou seja, o historiador medieval. O que ele tem que produzir? Ele é diferente do pacto narrativo do historiador contemporâneo, uma vez que a gente se pauta por uma história dita científica, ou pelo menos baseada no método, e, portanto, apoiada em evidências que são dadas pela documentação. Ora, no caso do cronista medieval, a gente pode tomar um exemplo de qual é o pacto narrativo dele a partir do livro Baudolino, do Umberto Eco. Então, tem lá um trecho em que o mestre do Baudolino diz assim para ele, Baudolino quer ser um cronista, ele quer escrever histórias, e o mestre dele diz para ele, porque é verdade, mas não penses que te censuro. Se queres transformar-te num homem de letras e quem sabe um dia escrever histórias, deves também mentir, inventar histórias, pois senão a tua história ficaria monótona, mas terás que fazê-lo com moderação. O mundo condena os mentirosos, que só sabem mentir até mesmo sobre coisas mínimas, e premia os poetas, que mentem apenas sobre coisas grandiosas. Eis aí uma amostra do pacto narrativo do cronista. Quer dizer, o próprio cronista, o próprio historiador, ele tem uma relação com aquilo que a gente chama de verdade, que é bastante diferente da nossa. Da mesma forma, a literatura de viajantes tem uma relação com a verdade ou com a realidade muito específica. Os próprios relatos de viajantes não implicam em viagens, o que vem a reforçar o divórcio entre realidade e pacto narrativo. O fim da Idade Média criou, inclusive, essa categoria do viajante enraizado. Quer dizer, ele escreve o relato, mas ele não viaja, ele nunca foi a lugar nenhum. Esses viajantes, eles não têm como vocação a viagem, mas sim a produção textual, a produção narrativa. Quanto ao receptor, ele guarda uma imagem pré-concebida, ou um conceito, se a gente quiser, sendo que o texto vai ter que corresponder a esta imagem. O pacto é dado pelos critérios de verdade, e as viagens medievais são todas imaginárias, independentemente de se elas existiram ou não, porque o relato precisa corresponder à narrativa. O relato tem que ser verossímil com o gênero.
e não com a realidade. Enfim, quando pensamos, por exemplo, nas quimeras, nas utopias, em todas aquelas ilusões produzidas por esses relatos, a gente precisa, portanto, ter em mente isso, que esses elementos todos, eles dão conta de fluxos de crença, mas eles não dão conta necessariamente de uma crença fundamentalmente enraizada nessa sociedade. Portanto, nós precisamos desmistificar esta categoria de misticismo. Os próprios mapas medievais, por sua vez, precisam ser analisados a partir da concepção de uma cosmovisão, e não exclusivamente da cosmografia. Então, quando a gente vê, por exemplo, o mapa mundi, mapas mundi do século XV, né, da Terra plana com antípodas, isso não reflete uma crença de fato, mas implicam em formas de representação. O cristianismo é um sistema cultural, e ele não pretende, de fato, representar a forma da Terra. Trata-se de compreender a seguinte ênfase: relacionar locais e povos conforme o gosto pelo maravilhoso. O mesmo ocorre com o mapa mundi na atualidade. O mapa mundi na atualidade, se a gente pegar o mapa, ele é um planisfério, então naturalmente ele é plano, o que não significa que a Terra é plana. Embora eu me sinta um pouco ridícula de falar isso aqui sobre Terra plana. Os tempos estão ficando difíceis. Via de regra, a atribuição da crença na Terra plana aos medievais, então se dizia que os medievais acreditavam em Terra plana, só para situar as pessoas mais jovens, né, porque antigamente se partia do pressuposto de que a Terra realmente era esférica. Mas a crença de que os medievais acreditavam na Terra plana, ela ignora o estado do conhecimento científico no próprio período medieval. Então, os medievais, essa herança científica dos gregos, eles já supunham uma Terra redonda, e o bispo Isidoro de Sevilha, né, lá no século VII, na Espanha visigótica, ele se dedicou a calcular a circunferência da Terra com uma margem muito boa de acerto. Isso está lá nas etimologias do Isidoro de Sevilha, ou seja, isso está registrado, documentado, mas o protótipo que se construiu da Idade Média ignora tudo isso. Ao mesmo tempo, é muito comum nas bibliotecas medievais, por exemplo, e do início da Idade Moderna, mas nas bibliotecas medievais isso é muito comum, a representação da Terra como um globo. Às vezes é uma maçã, e às vezes é o formato de um coração, meio que lembrando o Sagrado Coração de Jesus. Isso é muito comum nas bibliotecas medievais. Enfim, e aí eu termino essa parte da minha intervenção. Eu acho que eu já não tenho quase mais tempo para apresentar nada, depois eu mostro os slides para vocês, se der tempo, mas eu quero falar sobre Umberto Eco, quero fazer uma citação dele, de um livro chamado História das Terras e Lugares Lendários. Hoje é dia de Umberto Eco aqui. Abre aspas. E é assim que, se em algumas culturas muito antigas, se algumas culturas muito antigas acreditavam realmente que a Terra era plana, muitos de nossos contemporâneos, em contradição com o estado de nossos conhecimentos históricos, ainda acreditam que os antigos e os medievais acreditavam na Terra plana, o que mostra que a predisposição para lendas é maior entre os modernos do que entre seus antepassados. Muito bem, então vou falar rapidinho sobre isso, né? Essa seria uma proposta de sequência didática, né, sobre a Idade Média e o outro. É uma sequência de 3 aulas, tempo estimado 150 minutos, público-alvo do 6º ao 8º ano. Materiais: imagens, documentos escritos, filme, animação. Veja, os materiais e os recursos, eles podem ser giz e lousa, porque não é isso que importa. Eu coloquei alguns objetivos, mas a questão fundamental é essa economia entre identidade e alteridade, tá? Uma primeira aula seria sobre mitos e crenças, né? E aí a gente partiria dessa questão problema. Os medievais acreditavam mesmo que a Terra era plana? E se formulariam novas hipóteses. Aqui a gente tem, por exemplo, algumas sugestões de mapa, um mapa em T, um outro mapa mundi em T, com a descrição de Isidoro de Sevilha, e alguns relatos, né? Aqueles relatos presentes, principalmente nos relatos de viajantes, em que se descrevem pessoas, não é? E outros seres de outros lugares, não é?
E aí a problematização é essa, né? É preciso entender que o próprio estado do conhecimento na Idade Média é um dado histórico, é aferível, inclusive por meio da documentação. E que tem uma série de questões pertinentes ao contexto em que os relatos são produzidos que acabam levando àquelas formulações. Depois falar um pouco sobre o mundo islâmico, para tentar estabelecer ou para tentar destituir um pouco aquela crença de que há um mundo islâmico à parte, tá? Então, aqui a ideia é pensar um pouco nos relatos das Mil e Uma Noites, mas pensar nesses relatos enquanto produção oral e, portanto, pensar em contar os relatos, inclusive uma contação de histórias que pode ser feita a partir do professor e dos próprios estudantes, pensar esse tipo de experiência. Eu até faria café se fosse eu, porque tem a questão dos relatos dos contadores do café. Isso é muito emblemático na cultura, nessa cultura, na cultura islâmica. Depois, problematizar um pouco a questão da memória, relacionar isso com a própria literatura de viajante, enfim, falar um pouco sobre esses contadores de história, esses contadores do café, pensar um pouco em determinados indivíduos emblemáticos e o quanto essa memória é importante quando se trata de transmissão oral. Pensar que as Mil e Uma Noites, elas são, antes de mais nada, um suporte, elas aparecem, antes de mais nada, elas estão num suporte oral. Por fim, o mundo bizantino, de novo, pensar nesse mundo bizantino como integrado e, portanto, o mundo bizantino como o próprio mundo romano. Pensar no filme Cruzada como representação não da Cruzada e nem da Idade Média, mas da própria sociedade dos Estados Unidos dos anos 2000, e o filme, portanto, como uma reelaboração da noção de guerra. Por fim, falar, portanto, problematizar um pouco a questão da cruzada e a questão do filme como documento histórico, porque eu entendo que a própria noção de filme, a própria noção do recurso fílmico é extremamente banalizada quando se trata de ensinar história a partir de filmes. Por fim, é isso. Gente, por toda a paciência, estou interrompendo, eu agradeço. E espero que eu não tenha torturado demais vocês. Obrigada, Thalitinha. Imagina, Ana, é sempre um prazer imenso te ouvir. Aliás, esses são os relatos, inclusive lá do YouTube. Sim. Adorei esse relato. Né? Ana, a gente tem duas perguntas aqui. Deixa eu só pegar aqui no chat. Quer que eu faça falhas duas de uma vez? Ou... Pode ser. Porque aí se organiza o tempo, né? A primeira é do Matheus Campos. Ele pergunta: poderia comentar sobre a relação entre sistemas de crenças e de representações? Como ocorre essa discrepância entre o que é representado e o que se crê? E a outra pergunta é do Diogo Comitri. Como o ensino da história da Idade Média pode contribuir para o enfrentamento do negacionismo científico atual? Pois, né? Aproveitando, né, as mentirinhas. Aproveitando, né? Pois é, né? Aproveitando aí. Gente, Matheus e Diogo, muito obrigada pelas perguntas. Eu vou começar com a do Matheus, né? Porque ele estava falando sobre crença e representação, né? Sabe o que eu acho, Matheus? Eu acho que, via de regra, existem representações na Idade Média que dão conta desses chamados fluxos de crença, mas essas representações muitas vezes são tomadas por nós de uma forma equivocada. Então, o que me parece é que o grande problema não é a discrepância fundamental entre o fluxo de crença e a representação em si do medieval, mas é a forma como nós pretendemos ler essa representação, apreciar essa representação, e que diz respeito, na verdade, à nossa própria crença do que seria a Idade Média.
Então, me parece que o grande fosso se encontra entre a representação, no caso, o documento que a gente pega, e a crença, ou o modelo, ou o protótipo, o tipo ideal que a gente já tem formado de Idade Média. E aí eu concordo completamente com Humberto Eco. A nossa predisposição para essa mística, para essa crença a respeito da Idade Média é muito maior do que a predisposição dos próprios medievais para a crença em si. Talvez, né? Enfim, talvez essa necessidade da crença seja muito inerente aos humanos. Mas o fato é que, no caso da Idade Média, existe uma coisa importante, porque existe uma construção de uma Idade Média que vem de uma tradição iluminista. Então, quem produz, quem constrói a Idade Média, primeiro são esses modernos que constroem a Idade Média como a sua contraparte, e necessariamente com este viés negativo. Segundo, quem produz essa produção da Idade Média, ela também obedece a determinados projetos que são projetos nacionais, nacionalistas, entre os séculos XVIII e XIX. Então, esta Idade Média é formulada entre os séculos XVIII e XIX. A criação da Idade Média aparece ali, e é por isso que ela se torna aquele constante devir, aquela antessala da modernidade, e é como se as suas formas de sociedade, de governo, as suas formas, até mesmo as suas práticas religiosas, fossem todas formas ainda em estágio germinal, formas, na verdade, deterioradas, que visam ainda a um devir, que no caso é o Estado-nação, é o cientificismo e é todo o resto. Então é como se a própria Idade Média não tivesse, por exemplo, um pensamento científico, né? Ou é como se a própria Idade Média não tivesse formas eficientes de governança. Formas de governança, por sinal, extremamente adequadas aos seus modos de produção e de vida. Então, me parece que é isso, né? O grande problema são os fluxos da nossa crença. E como que a gente decide, não de maneira intencional, não necessariamente de maneira intencional, ignorar a própria documentação medieval, a própria representação dos medievais. Não sei se eu respondi. E agora eu vou passar do Diogo. Diogo, querido, eu sei que eu estou te devendo um texto, aquele que a gente está escrevendo junto. Eu vou aproveitar aqui para reafirmar o meu compromisso, tá? Eu vou escrever a minha parte, tá? Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que uma das funções de se ensinar a Idade Média hoje, uma das funções de se ensinar a história hoje, acho que hoje o nosso papel social está sendo mais do que nunca testado, né? Uma das funções de ensinar a história medieval, inclusive, é justamente para a gente conferir algum tipo de profundidade a isso que a gente vive hoje. Então, eu costumo dizer assim, toda a história é presente, né? Então, a gente se volta para o passado com uma preocupação, uma angústia, com uma aflição, e as nossas perguntas dizem respeito a isso. Eu acho que, em grande medida, eu tenho, por exemplo, trabalhado muito com o nominalismo, justamente para questionar posturas autoritárias, totalitárias, não é? Posturas que supõem a existência de um coletivo que, antes de mais nada, precede o individual, é a questão da pátria, é a questão da igreja, ou é a questão da família. E isso tudo, me parece que precisa ser colocado em perspectiva para os nossos estudantes. Afinal de contas, né, existe todo um pensamento que não é estranho a nós, é um pensamento ocidental mesmo, portanto, é um pensamento que nós decidimos ignorar, inclusive em favor de outros, e é um pensamento que precisa ser recuperado. A própria noção, né, da Terra plana, da Terra redonda, eu acho que essa é uma aula extremamente produtiva, né, porque ela é uma aula que, ao questionar a nossa crença sobre os medievais, ela pode questionar os nossos fluxos de crença de uma maneira geral. Porque eu não vejo muito como discutir com os negacionistas em si.
mas a gente tem como prevenir o negacionismo. O negacionismo instalado é a pior coisa que existe, mas eu acho que a gente tem como prevenir o negacionismo por meio de uma educação para a crítica. E aí não é só terra plana. Aí é toda e qualquer coisa. No momento em que eu disser por que história, onde é que surgiu isso? No momento em que a primeira pergunta do professor de história for essa, ou no momento em que eu disser a Idade Média é uma construção, né? O que vocês acham disso? E problematizar isso, tudo isso forma um arcabouço de um pensamento crítico que vai ser extremamente importante como antídoto. Né? É como vacina, é a vacina contra o negacionismo. E é por isso que eu acho que a educação é o único caminho viável. Porque quando o negacionismo está instalado, o que fazer para discutir com o negacionista, enfim, eu tenho uma dificuldade muito grande. Acho que a gente vai evitar que o negacionismo se instale, significando o nosso papel como educadores. Por isso que eu acho que a gente tem que lutar pela educação básica e pela escola pública. É isso, gente. Cada vez mais eu acho isso. Ana, nós fomos bombardeados agora por perguntas. Que bom. Mas não vai dar tempo de fazer todas, então já me desculpo antecipadamente. Eu vou fazer um combo aqui, tá? Sim, senhora. Porque aí acho que você pode fazer um comentário geral. Que é dando sequência a essa questão que o Diogo trouxe. Então, vamos lá. O Lucas Freitas perguntou. Seus orientandos estão participando ativamente. Horrorosa, né? Sim. Tô vendo. Então, vamos lá. Ele pergunta: como conciliar a teoria e a prática do ensino de história antiga e medieval, dadas as demandas do professor na sala de aula e a constante necessidade de justificar o ensino de história da antiguidade e do medievo, assim como a necessidade de manter o engajamento do aluno na aula? Nesta mesma linha, a Verônica Aguiar pergunta: professora, a professora Ana Paula elencou várias possibilidades para descolonizar a ideia de Idade Média na contemporaneidade. Poderia comentar sobre a questão do feudalismo muito presente no ensino? E aí, seguindo esta mesma linha, o José Craco pergunta: para uma proposta de sequência didática que vá contra os estereótipos de uma Idade Média engessada, você já pensou em tomar o Mediterrâneo medieval como foco para a abordagem, dadas as várias pluralidades de espaços, crenças, sujeitos e circulações culturais? Ana, eu sei que são muitas... Só me lembra o finzinho da do Lucas, por favor. Finzinho da do Lucas... como conciliar a teoria e a prática do ensino de história antiga e medieval, dadas as demandas do professor na sala de aula e a constante necessidade de justificar o ensino de história, assim como a necessidade de manter o engajamento do aluno na aula. Tá. Perfeito. Eu vou te dar uns minutos, uns 5, 7 minutos. Tá bom, sim, senhora. Eu vou começar pela última, então. Tá. José, né? Eu acho que a melhor forma de pensar um programa de Idade Média, de fato, é a partir do Mediterrâneo mesmo. Eu apresentei uma sequência didática, né? Eram 3 aulas, mas eu acho que a ideia de cobrir Mediterrâneo, ela é o achado do próprio Fernand Braudel, e a gente está até hoje aqui, né? Sem aplicar algo que é uma tese perfeitamente consolidada desde a década de 50, né? Então, é uma vergonha que a gente continue fazendo isso. A questão do Mediterrâneo nos soluciona uma série de problemas, né? O primeiro dele é essa divisão em mundo ocidental, mundo oriental, norte da África e tudo mais. A própria noção de
de encaixotar o período medieval entre a chamada queda de Roma e a queda de Constantinopla, ignorando, por exemplo, o próprio Império Romano, né? Ignorando, inclusive, o Justiniano e a maior expansão do Império Mediterrâneo que já aconteceu. O Mediterrâneo me parece também a melhor forma de agregar as rotas de circulação de ideias, de pessoas e de mercadorias. Então, por exemplo, uma Idade Média que parta da Rota da Seda pode ser uma boa alternativa para construir um programa, desde que isso seja permitido. Mas eu acho que centrar, por exemplo, numa proposta como essa seria algo interessantíssimo. E eu vou mais além, eu acho que esse ensino de história medieval, ele pode vir, inclusive, associado ao próprio ensino de história antiga, não dissociando isso, né? Pensando essas culturas todas a partir de um viés mediterrâneo. Eu acho que isso soluciona uma série de questões, embora haja, claro, outras formas de pensar a questão, mas eu concordo inteiramente com você. Obrigada, gente, pelos elogios, que eu não mereço. Sobre o feudalismo da Verônica, que meus alunos são todos possuídos hoje. Verônica, um beijo para você, obrigada pela pergunta. Eu sempre gosto de responder a esta pergunta em particular. É um inferno, gente, quando a gente tem que dar medieval, e quando aparece lá na apostila, eu já dei aula, tá? No ensino médio e no ensino fundamental 2. Aparece lá, Idade Média igual a feudalismo, e aí aparece lá aquele desenho de feudo, né? Uma coisa muito maluca. E aí, é muito difícil você desconstruir uma ideia, não é? De que a gente tem uma série de comunidades absolutamente fechadas e isso domina a Idade Média, porque a Idade Média também é vista como se ela fosse não só um tempo, mas também o local. E, portanto, é como se houvesse um feudalismo disseminado por todos os lugares. Isso é muito complicado. Isso é muito difícil porque esse é um problema que está no material didático em si, né? E aí a gente tem que começar questionando a própria noção de feudalismo, né? O feudalismo não é um sistema. O feudalismo, na prática, não existe, né? O que existe é a feudalidade. O feudo, ele é um objeto que se encontra no centro de uma relação jurídica entre dois nobres, né? O modo de produção que se processa nos domínios territoriais, né? Esse modo de produção, ele, na verdade, o feudalismo é só uma parte disso tudo. Então, a gente tem que começar explicando isso. Depois, a gente precisa também ir demonstrando o quanto esse poder, que é sempre entendido como, é descentralizado. E os senhores feudais, de novo, né? E a gente tem que explicar que nem todo domínio é feudo, né? Mas e os senhores exercem o domínio. E só depois o poder vai se centralizar, ou seja, é como se este fosse também como se esta fosse uma forma degenerada de poder. A ideia de um poder fragmentado, é como se o poder fosse uma entidade, um universal, e ele estivesse fragmentado e ele estaria destinado a se reunir na modernidade. Quando, na verdade, o que a gente tem é uma ancoragem do poder, e esta ancoragem do poder é uma ancoragem territorial. Se baseia, portanto, na própria economia territorial e que, portanto, é a melhor forma da governança naquele momento e naquelas condições. Mas são tantas camadas que a gente precisa tirar, que eu acho que a gente vai precisar rasgar essa página do livro da apostila. O que a gente vai precisar fazer é tentar outras formas. E uma vez, eu posso contar uma história, Thalita? Ou você vai brigar comigo se eu contar? 3 minutos para a gente. Tá, eu vou contar só uma história, é rápida. Eu fui dar uma aula sobre feudalismo, não era sobre feudalismo, né? Eu fui dar uma aula sobre castelos na sala do meu filho, meu filho do meio, quando ele tinha 5 anos. E aí eu fui dar uma aula sobre castelos, porque a professora dele soube que eu era professora de história medieval. E eles estavam fazendo um projeto que chamava Saindo da Caixa.
Então, é porque eles iam construir um castelo com caixas. E eu fui contar como que funcionavam os castelos, o que era um castelo na Idade Média. E aí o que eu fiz com eles, né, foi levar um monte de coisas de caixas, porque eu sou a louca das caixas e da cola quente, e eu fui levar um monte de coisas de caixas, tudo produzido com material reciclável, e outros materiais, e aí eu construí o castelo, o moinho, expliquei o sistema de rotação trienal, falei do arado, falei da produção agrícola, falei do que era a vila, do que cada um fazia na vila, tudo com bonequinhos, e fazendo as crianças, inclusive, semearem e deixarem, inclusive, uma parte do manso descansando. Bom, foi ótimo, todos eles queriam, aí queriam fazer o pão, e aí queriam moer o trigo, depois queriam levar no forno, né? E aí saía um pão fake, obviamente, mas enfim, tudo isso, de certa maneira, traz para um concreto e evita determinadas armadilhas, porque traz crianças muito pequenas, quer dizer, é possível explicar, sim, o sistema de produção dominial para crianças de 5 anos, perfeitamente possível. Falei da floresta, enfim, e de outras curiosidades. Mas, enfim, para passar agora sobre o engajamento e como é que eu justifico ensinar história. Lucas, eu acho muito difícil mesmo, porque a gente tem uma série de cobranças, e eu sei, porque eu também dei aula por muito tempo no ensino fundamental e médio, e eu sei que a gente tem cobranças que dizem respeito a um determinado planejamento, o que quer que isso signifique, tá? Mas eu acho que o engajamento vem daí, sabe? Como eu falei agora há pouco, né? Você não precisa de nenhum tipo de recurso, pode ser só lousa, pode ser só saliva. Não me parece que o engajamento venha de algum recurso específico, mas ele vem de estratégias que a gente acaba criando e desenvolvendo. Então, é difícil, o engajamento é sempre difícil. Às vezes é difícil manter o nosso próprio, mas eu acho importante a gente continuar e a gente seguir. É isso, gente. Pronto, Thalita. Não briga comigo, tá? Obrigada, Jamais. gente. Olha. Ana, Hum, vou só repassar aqui, né, Eu. alguns dos elogios do YouTube. Palestra excelente, os alunos estão agradecendo pela resposta. Eu tenho certeza que todo mundo passaria horas aqui ouvindo, né, e trazendo mais perguntas, porque ficaram várias sem responder aqui, apareceram várias perguntas. A gente organiza um dia. Porque é um debate extremamente relevante, ainda mais no momento da educação caótico, né, que nós vivenciamos. Então, Aninha, muito, muito obrigada. É um prazer sempre te ouvir. E a gente encerra aqui porque faltam 4 minutinhos para começar as mesas. Então, já estendo o convite, né? Às 18 horas teremos a primeira mesa de discussão. Ana, muito obrigada a todos e até a próxima mesa. Vou para o YouTube, gente. Muito obrigada.